Olá pessoal, tudo bem? Ok, nós vamos mostrar para vocês hoje uma receita super fácil, uma receita que com certeza qualquer um pode fazer, uma criança, um adulto, enfim, qualquer pessoa pode fazer. É uma torta salgada de liquidificador, massa feita de liquidificador, e com certeza é uma receita que todo mundo gosta. Eu costumo fazer aqui em casa e realmente faz um sucesso, o pessoal gosta. Às vezes eu levo também para o meu trabalho e o pessoal pede que eu sempre faça e leve para eles essa receita que é muito gostosa de fazer. E também o detalhe que ela é feita com ingredientes que a gente costuma ter em casa, não é nada difícil, e também você pode fazer o recheio dela com algum aproveitamento. Você pode aproveitar alguma coisa que sobrou do jantar ou do almoço, que cai muito bem e fica uma torta muito gostosa e muito saborosa. Vamos mostrar para vocês o que vai no ingrediente da massa e também no recheio. Ok, o recheio que eu vou fazer dessa vez é com frango. Esse frango aqui, a gente fez um frango ensopado nessa semana aqui em casa e acabou sobrando alguns pedaços de frango, então eu desfiei todo ele, né? Desfiei, ele já está cozido, ainda já está com um pouquinho de molho, um molho bem gostoso, mas eu vou aumentar um pouquinho esse molho. Vou utilizar aqui um pouco mais de tomate, aqui 2 tomates que eu acabei picando bem picadinho e também tirei as sementes. E a gente vai usar também uma cebola inteira, né, cortada também picadinha. A gente vai fazer um refogado com esse frango e também com esse tomate, com essa cebola. E também a gente vai usar um pouquinho de salsinha também para dar aquele gostinho todo especial. É fácil fazer esse recheio, super fácil. O molho já está praticamente pronto. Você pode também utilizar carne moída, pode utilizar sardinha, pode utilizar, eu já fiz até com sobras de churrasco, costela, a gente acaba desfiando a costela, fica super gostoso, dá para fazer também com carne seca. Realmente é uma receita super bacana. O recheio você pode fazer também se não gostar, se você não come carne, se você não gosta de carne, você pode fazer com legumes, também com cenoura, com tomate, com ervilha, com batata, chuchu, brócolis. Dá para fazer com muita coisa bacana e fica bem gostoso. Vamos dar a receita agora da massa. Ok, então o recheio fácil de fazer. A massa também é super fácil. Vai uma xícara de café de amido de milho, uma xícara também de café de trigo, farinha de trigo branca, vai 2 xícaras de leite, né, leite integral. Vai também aqui 3 ovos inteiros, uma xícara também de café de óleo de soja, vai uma colher de sopa, aliás uma colher de café de sal na massa e uma colher de sopa de fermento em pó, né? Esse fermento que é utilizado para bolos e pães, etc. Então esse é a massa básica que a gente vai bater tudo isso no liquidificador, depois misturar com o recheio. Vamos bater lá no liquidificador? Ok, então pessoal, vamos preparando aqui a massa. Primeiro a gente vai colocar, claro, o leite, aqui 2 xícaras de leite no liquidificador. Depois, claro, as farinhas, né? Farinha, o amido de milho. Uma xícara de amido de milho, uma xícara também de farinha de trigo, a gente vai colocar também, bater junto aqui, uma xícara de azeite, óleo de soja, né, ou melhor, óleo de soja. Vamos aqui quebrar 3 ovos. Vamos colocar também aqui uma pitadinha de sal, né? E vamos finalizando aqui com o fermento. Uma colher de sopa de fermento. Essa é a massa básica, super fácil, que a gente vai bater agora no liquidificador. Pessoal, um detalhe importante que eu esqueci de falar para vocês, na massa também vai aí uma colher ou 2 colheres de sopa
de queijo ralado, né? Geralmente a gente usa parmesão, queijo parmesão ralado. Como eu não tinha parmesão aqui, eu tinha uma mussarela, acabei ralando uma mussarela, que também fica muito bom, você mistura na massa também, fica também show de bola. Não vai esquecer do queijo, que faz toda a diferença na massa para dar aquele gostinho todo especial, tá certo? Legal, pessoal, então aqui a gente vai fazer agora aqui, ó, a gente vai fazer o recheio da nossa torta salgada de frango, né? Então primeiro a gente vai colocar aqui uma cebola picadinha, vamos deixar ela dourar um pouquinho aqui, né? Depois a gente vai colocar o tomate e já vamos entrar com o frango desfiado, né? Um frango desfiado que a gente já tem ele cozido. Inclusive, como eu falei para vocês, ele é uma sobra do jantar de ontem, que a gente fez aí um frango ensopado. Sobrou alguns pedaços e a gente, claro, não vai jogar fora. E para variar um pouco a receita, a gente vai fazer essa torta salgada com esse recheio de frango, que vai ficar tudo de bom. Ok, pessoal, a cebolinha já está aqui, já começando a dourar, né? Você não precisa deixar ela queimar, nada. Já entra aqui com os tomates, né? 2 tomates que a gente picou ele sem semente, né? Vamos dar uma mexida aqui. Daqui a pouco a gente vai entrar com o frango. Legal, pessoal, você não precisa deixar refogar demais aqui para não derreter muito o tomate, né? Deixa ele em pedaços assim grandes, porque lembrando que ainda depois do recheio ele vai ainda para o forno, né? Então ainda vai assar, né, esse recheio, e a gente não quer que fique aquele molho de tomate, né? A gente quer que fique assim alguns pedaços para você sentir o gosto realmente, né? Então aqui, ó, eu entrei agora com o frango, né, o frango já desfiado. Tem assim um pouquinho de molho. Eu estou dando uma aumentada aqui no recheio para ele ficar um pouco mais consistente, né? E aqui a gente vai mexendo aqui para ele incorporar o frango desfiado com o tomate e com a cebola. Lembrando, né, que eu estou fazendo essa torta salgada com frango, mas você pode fazer com o recheio que você quiser, né? Você pode fazer com carne moída, você pode fazer com sobras aí de uma carne de panela que de repente sobrou da noite anterior, você pode fazer com legumes, você pode fazer com sardinha, você pode fazer com atum. Fica muito bom essa torta com qualquer recheio que você preferir, tá certo? Legal, pessoal, então assim, ó, o franguinho aqui já está bem gostoso. E para finalizar, claro, a gente coloca aqui uma salsinha verde bem picadinha, né? Para ele dar aquela cor bacana, né? Para ficar uma cor legal, verdinho, faz toda a diferença. E claro, o sabor também da salsinha, que é fundamental para deixar um gostinho bacana. Legal, tá aí, o recheio está pronto, né? Ele não precisa ficar muito líquido, né? Ele tem que ficar com essa consistência aqui, para não ficar uma torta salgada muito mole, né? Ela tem que ficar com uma textura bacana para você comer e não ter problema. E fica nessa textura aqui o nosso recheio da torta. Olha só que bacana, o cheiro aqui tá demais, gente. Se você pudesse sentir o cheiro, tenho certeza que você ia ficar com ainda mais água na boca. Então vamos lá, vamos fazer agora, montar a nossa torta. Ok, pessoal, então aqui, ó, nós precisamos untar a nossa forma, né? Eu vou fazer com uma forma redonda aqui para ficar bonita, né? Uma torta arredondada, né? Mas você pode fazer com uma forma que você tiver na sua casa aí. Então vamos untar a forma para daí colocar a nossa massa. Ok, pessoal, então aqui a nossa massa, né? Primeiro a gente coloca, faz um fundo com a massa na nossa forma, né? Vamos fazer um fundo aqui com a massa. Você coloca geralmente a metade
da nossa massa com o fundo. Depois a gente vai colocar o recheio. Ok, então estamos aqui com o recheio pronto, né? A gente vai colocando, espalhando o recheio na nossa forma para ela ficar bem recheada. Então vamos espalhando o recheio aqui por toda a área da nossa forma, sobre a primeira camada da nossa massa. Ok, pessoal, terminei de colocar aqui o nosso recheio, né, na nossa massa. Agora a gente finaliza colocando o restante da massa sobre o recheio que a gente acabou de colocar, né? Vai espalhando o restante do recheio aqui, aliás, da massa, para ela ficar bem consistente e também para preencher todos os espaços, para não ficar com nenhum espaço faltando massa. Então tá aí, ó. Legal. Tá pronta a nossa torta. Vamos colocar no forno agora. E para finalizar, ainda a gente coloca aqui um pouco de queijo ralado, né? Vamos colocar um pouco aqui de mussarela ralada por cima da torta, para que quando ela termine de assar, ela fique também assim com uma aparência bonita, né? Porque com certeza esse queijo aqui vai derreter, vai gratinar e vai ficar com uma aparência bem legal. Aí a torta tá aqui, vamos colocar no forno agora, vai ficar aí por 45 minutos, 30 a 45 minutos no forno, temperatura aí entre 180 e 200 graus. Legal, pessoal, já terminou de assar a nossa torta. Vamos ver como é que ficou então? Aqui, ó. Olha só como é que ela ficou. Linda, hein? Vamos cortar ela agora?